Vitor Scária e Francisco Proença de Carvalho são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite. Professor Vitor Scária, boa noite. Começava por si. Atenas pediu hoje 7 mil milhões de euros antes de levar propostas para cima da mesa. Alguma frustração entre os outros ministros das Finanças da zona euro? É um mau indício começar este encontro já com o novo rosto das finanças sem levar propostas para cima da mesa? Quer dizer, não sei, nós neste momento, e já vamos ver isto há algumas semanas, estamos a ver uma situação em que as propostas são mais ou menos conhecidas e não se poderá sair muito também de um quadro relativamente conhecido. Acho que ambas as partes estão reféns, e não é de agora, isto já há algum tempo, estão reféns de posições que foram extremando em termos de posicionamento negocial, e depois a discussão é se isto de facto são posições fundamentadas ou são meras posições negociais para tentar chegar a um acordo. Alguém dizia há pouco tempo, a propósito destas questões, que a solução para isto é uma solução política, não uma solução técnica. A questão é quando é que aparecerão os políticos para discutir e deixaremos de ter os técnicos. Sendo eu economista, podia estar a dizer que estão todos a valorizar a minha posição. Mas eu acho que não, que de facto este é o dilema que temos todos os lados destas questões muito reféns de posições políticas extremadas, muito para consumo interno, e isto pode pôr em causa a Europa. Também utilizando outra analogia engraçada, há muitos anos, eu posso dizer aqui, eu posso pôr numa posição, não deixa de ser curioso que Portugal passou neste processo de um país devedor para um país credor, neste momento está do lado dos credores, o que não deixa de ser curioso face à posição muito recente que o país teve, e aparentemente podemos também discutir se deve ser essa um bocado a discussão também se faz na política interna, é se tendo passado pelo lado dos devedores, se não devia ter uma atitude mais compreensiva em relação à posição do outro lado, até por ver o que aconteceu em termos económicos também em Portugal, porque agora olhando para o lado, aí sim para a questão técnica, que os programas que foram aplicados na Grécia não surtiram efeitos, e que em Portugal, parcialmente, também não surtiram efeitos, porque nenhum país que termina um programa destes com situações... Os programas resolveram uma parte, em Portugal, claramente, a questão do financiamento. Na Grécia nem isso resolveram, mas do ponto de vista económico, claramente a situação da dívida não está resolvida, a situação do crescimento económico não está resolvida, a situação do desemprego não está resolvida. No caso da Grécia, o Fundo Monetário Internacional diz que o facto do PIB ter encolhido da forma que encolheu se deve justamente à não implementação do programa neste último relatório, reconhecendo, no entanto, a questão da insustentabilidade da dívida. Mas não é isso que o FMI diz. O FMI diz que o programa não produziu efeitos e era difícil produzir efeitos, dada a natureza do que lá foi aplicado. Aliás, e o FMI já defendeu... que não foram cumpridas muitas das medidas. Está bem, mas nunca diz em lado nenhum que é por isso que o PIB caiu. Desculpe. Não, mas diz que o processo de ajustamento grego correu tão mal, neste caso, muito por causa do não cumprimento das medidas que estavam no memorando. Não, porque ele já defendia em 2010 que se devia ter cortado a dívida quando não se cortou. Essa é que é a verdade, ou seja, a dívida grega não era sustentável desde o início. Hoje temos acesso a documentos confidenciais do FMI a dizer que as posições do fundo eram, naquela altura, já de fazer uma estruturação da dívida que não foi conseguida e não foi aplicada. Portanto, o FMI não é à toa que põe neste processo em cima da mesa uma questão de que, para aquilo funcionar, tem que haver uma estruturação da dívida grega da maneira possível, porque pode ser uma reestruturação no mercado ou uma reestruturação suave na perspectiva de garantir que se permite ao lado do mercado ir fazendo um rollover da dívida para permitir que a Grécia se financie no mercado. Aqui a discussão um pouco está a seguir, e mesmo do ponto de vista de cada uma das pessoas. Eu acho que boa parte dos líderes estão mais preocupados, e isto é um dos problemas que a Europa enfrenta já nos últimos anos, com como é que responde aos seus eleitorados nacionais, o que é perfeitamente natural face à maneira como a Constituição Europeia evoluiu. Agora a discussão que se em algum momento devemos fazer, e mesmo no caso português deve-se fazer, é se para a prazo a minha situação melhorar, eu não devo... Qual é a melhor estratégia? Porque uma das questões que se coloca aqui, tipicamente, é também uma analogia, na altura, se a casa do meu vizinho está em fogo e eu tenho uma mangueira que chega lá para apagar o fogo, devo ajudar eu apagando o fogo ou devo ficar aqui à espera que deixar arder? Não chegue cá à minha casa. E nem sempre o não ajudar, para não ficar à espera para não chegar à minha casa, não é necessariamente a melhor estratégia. Vamos ver. Francisco, a verdade é que, na sequência do referendo no domingo, a Angela Merkel falou sobre as reformas que são precisas fazer, mas falou 2 vezes sobre terrorismo e refugiados como sendo os outros desafios aqui nesta situação com a Grécia. Significa que há aqui alguma abertura para tratar esta questão politicamente? Enfim, a questão é mesmo essa. Será que este lado político
em algum momento vai surgir e as pessoas vão perceber que a importância da Grécia, aquilo que se calhar que é menos importante é a questão económica e financeira. Os valores que estamos a falar, ou que estávamos a falar, porque a cada dia que passa na Grécia, no estado em que está, piora, e obviamente a necessidade de dinheiro, de financiamento será sempre cada vez maior, mas é obviamente a questão menor no meio disto tudo. A questão maior é obviamente a questão política, é a questão da integridade da União Europeia, do euro, é a questão geográfica, é a questão também da imigração, é a questão dos conflitos que se aproximam a passos largos geograficamente da Europa e, portanto, esse é o momento em que a União deveria estar mais unida e, portanto, do ponto de vista político, parece-me que isso é que é a lógica e isso deveria ser a lógica que mais tarde ou mais cedo tinha que imperar. Não é fácil. Quando nós vemos as manifestações de satisfação em Atenas pelo resultado não, a mim faz-me lembrar, aqui na Europa e no euro, aquilo um bocado que se passou, por exemplo, na Venezuela e há muitos anos em Cuba, em que basicamente, orgulhosamente sós, lutamos contra os perigosos opressores, na pobreza e na miséria, que não é propriamente uma coisa boa, mas fez-me lembrar um bocado isso e fez-me lembrar, e às vezes as coisas não são racionais, e eu acho que a irracionalidade está cada vez mais presente em todo este problema da Grécia, quer do lado grego, quer do próprio lado dos credores. E chegou-se aqui, ou pelo menos à situação daquela manifestação de profunda exultação do não, por causa da urgência, por causa dos bancos fechados, por causa do ponto a que chegaram, e isso é essa a responsabilidade da Europa neste processo? Não, a situação do não é para muitos incompreensível do ponto de vista racional. Aquilo é um não aparentemente emocional, quer dizer, do povo, digo eu, porque não sei se do ponto de vista do governo grego há uma estratégia qualquer esquisita, estranha, até eventualmente saída do euro, que passe por um momento quase revolucionário como este que vivemos. Portanto, eu não sei se foi o não, quer dizer, os bancos estarem fechados, aquela semana que antecedeu o referendo, em que se calhar os gregos puderam experienciar aquilo que seria uma Grécia fora do euro. Uma Grécia fora do euro, mas se calhar até em ponto menor, e mesmo assim dizerem que não, isso é que eventualmente até transformou um bocado aqui a psicologia toda associada a esta negociação entre a Grécia e os credores. Agora, a única coisa que eu acho no meio disto tudo, já estou também como a senhora Merkel, isto só podem ser dias. Nós andamos há anos com a Grécia, mas andamos há meses com o Syriza, com este jogo autêntico negocial e com a situação da Grécia claramente a deteriorar-se e com a situação da Europa e dos mercados também a ficarem numa situação claramente imprevisível, como nós vamos sentindo, e que estas coisas nunca são boas do ponto de vista económico e do ponto de vista político, do ponto de vista geográfico. Já disse há pouco o que é que eu acho sobre o assunto. Portanto, isto tem que ser resolvido rapidamente. É de facto, uma quadratura do círculo muito difícil de resolver. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Passaram 2 dias do referendo domingo. Yanis Varoufakis tinha prometido um acordo em 24 horas, acabou por sair. Esta saída de um dos protagonistas destes últimos 5 meses pode ajudar aqui, de facto, a um entendimento ou não? Não, ele disse, enfim, depois acho que ele disse que seria possível um acordo em 24 horas, não é? Mas o que ele diz... Clarificou a sua primeira declaração. Ele comportou-se sempre ao longo deste tempo uma espécie de estrela rock, com umas mensagens assim fortíssimas e um estilo completamente alternativo. Portanto, eu acho que o que ele diz ou deixa de dizer a mim não me diz nada. Acho que de facto tem pouca credibilidade também a sua postura excêntrica, diferente do que estamos habituados, mas muito pouco prática do ponto de vista dos resultados. Portanto, a forma como eu interpretei esta saída dele não deixa de ser mais uma estratégia daquelas, enfim, diferentes também de executar. Eu interpretei nesse sentido, pôr um protagonista, ele já era, mas agora formalmente, do ponto de vista do Ministro das Finanças, diferente a negociar com os credores, alguém que possa dar uma imagem de mais moderado, mas eu também não percebo como é que se dá uma imagem de mais moderado. Então, se os gregos disseram não àquilo que lhes era proposto,
na semana passada, o que é ser mais moderado? Qual é a mensagem que o próprio governo grego tira disto? A única mensagem que eu retiraria, na minha opinião, é que os gregos não querem ficar no euro. Essa é a mensagem clara. É uma mensagem revolucionária. É uma mensagem diferente. É daquelas mensagens tipo Venezuela, de um país que prefere estar isolado e orgulhosamente só do que ser submetido àquilo que tem sido submetido. Isso já foi visto na história várias vezes, mas eu não consigo interpretar essa mensagem de outra maneira. Portanto, é diferente. Sr. Vítor Scária, Angela Merkel diz que a solução tem que vir nos próximos dias, já não é semanas, provavelmente a pensar na data de 20 de julho, quando Atenas terá de pagar mais uma tranche, ou última tranche ao Banco Central Europeu. É algum exagero para assustar? Como é que está a ver o calendário nesta altura? Eu não posso deixar de reagir assim. Eu acho piada quando nós a julgamos é irracional ou irracional. Tem toda a legitimidade para dizer que acha irracional na sua perspectiva. A racionalidade e a irracionalidade definem cada um. E temos muito para dizer sobre a racionalidade e a irracionalidade das posições, até esta da Angela Merkel. Obviamente, uma pessoa que ameaçou durante não sei quanto, não foi isso que você disse, desculpe, julgou a racionalidade dos outros. A racionalidade dos outros. E obviamente tem uma dimensão emocional, mas acho que deve ser interpretado de uma maneira muito interessante, que é, não obstante o que passaram naquela semana, as pessoas manifestaram-se daquela forma e temos que respeitar, e ao contrário, e há uma peça de jornalistas, há aqui um risco forte, interpretado à sua maneira, que não foram os gregos que disseram na Europa. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram claramente no mesmo dia que queriam estar na Europa, acham é que não é este o caminho para a Europa. E têm o direito de discordar e têm o direito depois de sofrer as consequências disso e devemos todos avaliar. E também, voltando àquela posição anterior, portanto, qual a credibilidade de alguém que ameaçou isso? Talvez a questão que se coloque seja se a versão que nesta altura os gregos acreditam da Europa existe, exatamente. Ou seja, se estão dispostos a... Não, se querem esta Europa com estas regras. Eles devem primeiro, devem dizer, e essa posição as posições extremadas e roqueiras à sua maneira, foram tomadas pelo Schulz, pelo Varoufakis, por vários líderes europeus ao longo dos últimos meses. Então pronto, então julguemos todos pelas posições estúpidas em relação a uma determinada ideia da Europa, a não ser que todos eles tenham essa ideia da Europa. Portanto, eu há pouco dizia um pouco numa posição que é, a maior parte destas pessoas estão mais preocupados com a votação na sua eleição imediata do que com uma posição de construção da europeia. Porque se tivesse julgado sinceramente do ponto de vista até dos ganhos, e é um exemplo, a ideia de que a saída da Grécia pode ser melhor para a zona euro, por uma perspectiva, pode, no curto prazo. Não tenhamos ilusões. No dia em que o euro for uma coisa que não é irrevogável, a vantagem fundamental do euro desaparece. E a vantagem fundamental do euro, sistemas de câmbios fixos, com bandas e isso, vivemos tecnicamente ao longo de gerações. A vantagem fundamental do euro é criar o que se cria numa união monetária, que é a irrevogabilidade da fixação da taxa de câmbio. Porque se ela for revogável, e a revogabilidade é sair, o custo de financiamento não diminui. E nós passaremos a ter... Não é vai disparar. Nunca mais um financiamento em Portugal terá o mesmo custo que da Alemanha, que foi o que nós vivemos e podemos beneficiar para o bem e para o mal, desde 1999 até 2010. Então, mas deixa-me colocar-lhe a questão noutro patamar também, porque esse é o patamar financeiro do qual tem sido bastante difícil até sair entre Atenas e... Não, no patamar financeiro, na discussão das medidas, creio que colocamos isso ao nível financeiro e ao nível económico e não no nível político. Não, temos uma discussão política, cada um privilegiando a sua dimensão interna. Eu acho que nunca ninguém, de facto, pôs em cima da mesa uma avaliação efetiva dos custos do não acordo. Há um relatório muito interessante que gerou a União Monetária, que se chamou Os Custos da Não-Europa. Feito há muitos anos por pessoas, é parecido ao relatório dos presidentes atual, e que demonstrava que a plena efetivação das vantagens do mercado interno só existiriam com uma moeda. Sabiam que, em termos políticos, os economistas alertaram que sem união bancária, que aparentemente vai começando a existir, sem união orçamental, nunca existiria uma plena união monetária, mas com um forte compromisso político, parcialmente isso podia ser resolvido. E ficou-se a meio caminho, claramente, e a União Bancária foi um dos últimos avanços, falta a consolidação na área fiscal e na área orçamental. Mas, voltando à questão do que terá motivado aqui os gregos a decidirem como decidiram. Há pouco falava, professor, na questão dos parlamentos nacionais. Qual é a legitimidade
que um país tem acima dos outros países, se é que é assim que coloca a questão, para poder estar numa união monetária com regras que se aplicam aos outros, mas não se aplicam a si. Não estamos a discutir isso, não é isso que está em cima da mesa. Desculpe lá, se entramos por aí, temos muito para falar. Não, eles têm legitimidade para dizer que consideram que não é esta a Europa onde estão. Querem estar. Não é esta a Europa que também está necessariamente implícita nos tratados. Está implícito nos tratados um conjunto de regras, por acaso está uma regra de não bailout, estava e foi reforçada a partir daí, e há. Então, se a questão se coloca, como foi visto na última negociação, em que o valor das medidas era o mesmo, e já estávamos a discutir se a natureza da medida era igual ou diferente, aí, desculpe lá, e estamos a violar o princípio. E era a questão também da sustentabilidade da dívida que se colocou. Olhamos para a agenda nacional. Francisco, temos debate de Estado da Nação amanhã. São 4 anos de governação que vão estar a serem debatidos. A coligação leva, sobretudo, indicadores financeiros, alguns sucessos, obviamente, que será isso que vão destacar. Mas vale a pena perguntar, 4 anos depois, reformou-se ou cortou-se? Não, a coligação que vai levar, provavelmente, é um aproveitamento da situação da Grécia para dizer que veem como nós não somos irresponsáveis, enfim. E nisso eu estou de acordo. Eu acho que é um aproveitamento que não me faz muito sentido e que não é lógico, e que acho que, de facto, Portugal deveria estar mais consciente com os problemas da Grécia e perceber que a Grécia não pode mesmo sair do euro do que qualquer outro tipo de aproveitamento político. A resposta é se cortou mais do que... Não, a resposta é subiu-se mais do que se reformou e cortou. Ou seja, sim, a receita do Estado, de facto, tem sido potenciada através de diferentes mecanismos, através de diferentes impostos, através de aumentos de impostos, através de uma pressão fiscal tremenda, e isso, de facto, o Estado tornou-se bastante mais eficiente e também, verdade seja dita, através de uma... Acho que também é verdade, de uma consciência maior, se calhar, dos portugueses e das empresas portuguesas para o pagamento dos impostos. Uma coisa que nos diferencia um bocadinho da Grécia, nesse aspecto, se calhar excessivamente, quer de um lado, quer do outro. Este governo, eu acho que já o disse várias vezes, este governo teve a grande qualidade neste mar de tormentas de resistir com a coesão possível e fazer com que Portugal não entrasse num período de instabilidade, e neste momento em que passámos, a instabilidade seria preocupante no ponto de vista daquele que é o nosso, se calhar, maior sucesso, que é um regresso a uma normalidade nos mercados, e, portanto, o Governo conseguiu, e há que dar valor sobre esse aspecto. Do ponto de vista das reformas, eu acho que aquilo que se chama reforma em Portugal, na geral, chama-se cortes. Aquilo que se chama reforma da função pública, chamou-se cortar, enfim, salários na função pública, cortar. Ninguém pensou propriamente o Estado, onde é que deve estar, onde é que deve deixar de estar, que organismos é que deve ter ou deve deixar de ter, e, portanto, a partir daí, tudo isso que era a oportunidade que todos falávamos de reforma do Estado, de termos um Estado, até do ponto de vista deste governo, se quisermos mais liberal, enfim, que fosse verdadeiramente mais liberal e menos prestador de serviços, o que se notou foi, é um Estado que privatizou e é um Estado que cortou, e eu concordo com a maior parte das privatizações, de facto, mas não posso dizer que tenha existido provavelmente uma reforma estrutural do Estado. Portanto, do ponto de vista dos grandes desafios sempre de qualquer Estado, da educação, da saúde, da justiça, a educação, nem tão pouco se fez aquilo que no imaginário dos liberais, quer dizer, o cheque, educação, aquelas coisas que se falaram tantas vezes, não se fez nada disso, não se fez liberdade de escolha, não se fez nada disso. Nem sei bem o que é que se fez, para além de umas medidas, se quisermos, curriculares, propostas pelo Ministro que tem, se quisermos, esse papel. Na saúde, sim, fizeram-se cortes, se calhar alguns justificados, e tivemos um Ministro com bastante solidez, que já nos mostrou noutras perspectivas e que conseguiu, nestes tempos de tormenta, mesmo assim manter... É dos mais consensuais. Mesmo assim manter... À esquerda e à direita. Na Justiça, que é uma área que especialmente me toca, enfim, foi, na minha opinião, um período lamentável a todos os níveis. Lamentável no espírito justiceiro que se criou no país. Muito fomentado pela Ministra da Justiça, completamente fora daquilo que são que devem ser os seus valores e as competências do Ministro da Justiça, isento, e que, portanto, nunca manteve propriamente uma isenção, que é desde logo uma coisa importante no Ministério da Justiça. E, quer dizer, a reforma do mapa judiciário, ainda não percebemos muito bem
se calhar porque o próprio sítios e o colapso que houve nos sítios não nos permite ver exatamente o que é que ocorreu e, portanto, eu não vejo especiais melhorias na justiça em Portugal, quer em termos de morosidade, quer em termos daquilo que são a eficácia da justiça, daquilo que é uma mudança. Portanto, cumpriu lá uns efeitos estatísticos, se quisermos, umas medidas estatísticas do memorando com a Troika, mas do ponto de vista da substância, da estrutura, daquilo que é uma democratização necessária para a justiça, não. Pelo contrário, fez o oposto. Portanto, o Estado da Nação será também julgado depois em setembro. E, vamos ver a Troika o que é que explica tudo? Ou seja, explica os não feitos? As metas não atingidas por parte A Troika explica os não feitos. A Troika, se calhar, devia explicar os feitos, não é? Se era para ir além da Troika, devíamos ter feito, se calhar, mais do que a Troika até diria. Portanto, a Troika não explica nada. A Troika era um bom argumento para fazer mais. Do ponto de vista da substância e não do ponto de vista, se quisermos, puramente estatístico e numérico. E, portanto, a Troika não explica nada. A Troika até já não está cá há algum tempo e diríamos que, posso dizer que este último ano, depois, ou ano e meio, se quisermos, depois da saída da Troika, e até as eleições, é um ano de profundo marasmo. É um ano de deixar andar, de dizer que a Grécia é que está muito mal e nós estamos muito bem, veem como nós conseguimos financiar nos mercados porque somos muito bons, e não foi o BCE provavelmente que fez isto. Enfim, é um ano de propaganda política, de aproveitamento de casos políticos, de casos judiciais que envolvem políticos, e aproveitamento. É um ano que eu não retiro provavelmente nada deste ano. Eu acho que é um ano de pré-campanha eleitoral e, portanto, tivemos basicamente 3 anos de Troika. Professor, indicadores financeiros, alguns, pelo menos olhando só para a estatística, até tenho receio de lhe dizer que melhoraram e depois vai-me dizer que não melhoraram. Mas o PIB, apesar de tudo, parece estar a crescer. O déficit também se reduziu, pelo menos nos últimos 4 anos. Mas perguntar-lhe se os outros indicadores, a dívida, a imigração, a balança comercial não melhoraram, havia uma receita melhor para estes 4 anos, tinha mesmo que ser assim? Tomando primeiro um disclaimer inicial, é público, é conhecido, integrei um grupo de economistas que preparou um cenário de suporte ao grupo socialista, portanto, as posições também, total transparência, quais são. Eu tomo muito um pouco o Francisco dizia em relação à justiça, onde não é a minha área, não é nessa que me pronuncio, mas uma lógica de reforma deve ser presidida por uma lógica de eu quero ir para ali. Eu sei para onde quero ir e tomo ações para lá chegar e para melhorar, de acordo com princípios que eu até posso respeitar, são diferentes dos meus. Eu acho que a educação deve funcionar de uma maneira, eu acho que a justiça deve funcionar de outra, e isso é válido. E o que sentimento temos aqui em algum momento foi que, tirando o memorando, que deu um guia de um momento, não era claro qual era a política que era seguida, e por isso, se calhar, o último ano torna-se gravoso, porque não há memorando, não há guia. E não havendo guia, parece que não é claro no espírito de muitas entidades o que é que se está a fazer. Como o Francisco dizia, e eu acho que concordo, não há reformas, mesmo falando, mesmo na saúde, onde é meritório, conhecemos, e eu respeito muito o meu colega economista, o trabalho que é conhecido noutras áreas. Se formos ver, o que se fez foi um corte em algumas áreas de despesa, mas uma reforma da rede, porque normalmente quando uma reforma é mudar a estrutura do sistema para que ele funcione de forma mais eficaz e produza melhores resultados. Qual foi a reforma da rede de saúde que foi feita? Qual foi a reforma da rede até escolar que foi feita neste momento? Não se fez, ao contrário do que se estava previsto até em alguns momentos no memorando. Era previsto uma racionalização da rede da oferta de cuidados de saúde. O que nós ouvimos falar, no dia ouvimos um Secretário de Estado falar que cortou-se na despesa na dívida 1.500 milhões de euros. 1.500 milhões de euros foi o que veio do fundo dos bancários para a saúde. Então, formalmente, não se fez nada porque foi, pura e simplesmente, isso que se pagou e não se reformou. PIB. Cresceu no ano, vai crescer este ano, estamos 6% quase abaixo do que começámos. Havia alternativa, o comercial melhorou, parcialmente porque a procura interna... Sim, piorou agora, mas quer dizer, mas formalmente voltamos, mostra que se calhar não há estrutura, não há uma reforma estrutural, é um fenómeno conjuntural de diminuição da procura interna que teve essas consequências. Nós vamos assistir à campanha eleitoral muito em torno, eu acho que estamos de acordo, em torno da questão do financiamento. A dúvida é se essa melhoria do financiamento resiste às dúvidas sobre a sustentabilidade da própria dívida portuguesa. E esse é o problema que nós temos pela frente, que é qual é a sustentabilidade da dívida, num contexto em que se põe em causa a União Monetária. E volta àquela questão inicial, que esse é que é o risco determinante nisto, que é, nós vivemos 3 anos em que formalmente tivemos, durante 2 anos e meio, 4 anos, tivemos 3 anos o financiamento assegurado fora do mercado.
a meio desse período, o Banco Central Europeu diz que tudo fará e cria um estímulo ao financiamento que garante tudo. E a questão é se temos, de facto, uma situação que nos permite sobreviver para além disso. Eu acho que, em algumas áreas, a estratégia seguida, claramente, foi uma estratégia que piorou as condições que podíamos ter feito algumas coisas. Portanto, a estratégia económica, no momento, nós precisamos de corrigir o déficit externo, era o déficit fundamental, e o déficit externo por um lado e o déficit orçamental por outro. O déficit orçamental foi corrigido numa forma que não é garantido que seja estrutural, porque se o Estado não está reestruturado, quer dizer que se eu repuser um conjunto de coisas, e não é só a oposição que propõe a reposição, o próprio governo propõe, noutro contexto, ao ano, os salários da função então pública. quer dizer que daqui a 2 anos, se calhar não estamos no mesmo ponto, voltamos ao problema, e se cá, se a justiça não funcionar, temos um problema que não atraímos investidores, e se a educação não funcionar, temos depois a duplicação. Ou seja, é esta a questão que fica aqui um sentimento de não se chegou à verdadeira alteração que nos ponha num caminho virtuoso. Parte do desenho do programa a partir de um problema político, que era: eu não posso aplicar um programa em que não dê, no final do dia, esperança às pessoas. E por isso a história de prever crescimento no final de 3 anos era um pouco wishful thinking. Devemos lá chegar. O sentimento é sustentável esta a questão onde nós estamos? E isso há dúvidas. Portanto, eu, pelo menos, pessoalmente tenho dúvidas. Por isso, defendo que, em alguns pontos, há caminho para a política económica fazer melhor e criar condições para que esse crescimento apareça. Francisco, finalmente, a Grécia pode funcionar como uma nova troika para o próximo governo, seja ele qual for, ou seja, a limitação que houve com a troika ser a limitação que o tema Grécia pode vir a impor? Essa é uma pergunta, de facto. Se a Grécia pode funcionar como uma troika... Bom, eu acho que nós ultrapassaremos esta questão complexo grego se ultrapassarmos a questão da Grécia, ou seja, se a Europa ultrapassar a questão da Grécia. Se nós não formos os seguintes, o problema de Portugal é porque nós já sabemos que somos sempre os seguintes. E se há exceções, eu estou completamente de acordo, se há exceções à União Monetária, nós somos os seguintes. Desde sempre que foi assim, portanto, e essa insegurança e esse problema de incerteza é que trará problemas ao Portugal. Por isso é que me faz muita confusão que não haja uma mensagem clara do governo português, no sentido que a Grécia é para ficar e que o euro não é uma realidade, não é uma coisa que se possa desmanchar assim, sem mais. Portanto, eu acho que se esta questão se ultrapassar, a Grécia deixará de ser tema para Portugal. Se não se ultrapassar, Portugal viverá com esta sombra para sempre e, portanto, aí estamos de acordo que será a nova troika. Mas, senhores, muito obrigada pelo comentário de Vítor Scária e Francisco Proença de Carvalho no Hora Económico.